Vamos lá, gente, continuando. Olha só, vamos falar agora sobre o CTB, as modificações. Teve muita alteração aqui, mas elas a gente coloca já para vocês aqui. Primeira coisa, vamos falar de objetivos básicos. Nós não podemos confundir a questão de objetivo, com a questão que prioriza. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que são os objetivos? Quais são as prioridades? Então, muita atenção com isso aí. Durante as aulas, eu expliquei bastante para vocês isso. Quais são os objetivos? São 3, não é isso? Primeiro objetivo. Busca o SNT fazer uma integração. Essa integração, lógico, vamos na sequência que é melhor, não é? Primeira coisa, estabelecer diretrizes da política nacional de trânsito. Ou seja, demonstrar quais são os rumos, os apontamentos que tem que existir em todos os estados, como tem que ser. Ou seja, é mostrar, apontar o caminho. Depois disso, uma padronização técnica, financeira e administrativa. E, por fim, sim, uma integração do sistema. Essa integração visa o quê? Que todos os estados falem a mesma língua. Falem a mesma língua para quê? Justamente para que a pessoa não tente, às vezes, burlar o sistema, sair de um lugar e ir para o outro, buscando tirar a habilitação no lugar que não conseguiu no outro, ou fazer um documento que não conseguiu num lugar e tentar no outro. Então, a partir disso aqui, a gente verifica que realmente hoje a gente tem esse sistema. Hoje a gente realmente conseguiu tudo isso. Prioridade do SNT aí. Agora a gente fala realmente prioridade. Inclusive, no simulado que eu trouxe para vocês, tem questão da VUNESP em cima disso aqui, ó. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa à vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, se pergunta, fala para mim que isto aqui é prioridade e isto aqui é objetivo, está errado, porque isto aqui é objetivo básico e isto aqui é prioridade. O que compõe o SNT? O que compõe o SNT? Gente, o Conselho Nacional de Trânsito compõe o SNT. O CETRAN e o CONTRANDIF compõem o SNT. Os órgãos, quais mais órgãos? Entidades executivas de trânsito da União, dos estados, do município, entidades executivas rodoviários. Aqui vem um que muita gente mandou até para mim e-mail, porque tinha um que falava numa questão de vocês, Polícia Federal. O pessoal fala, professora, mas aqui está falando que a polícia, que a alternativa está errada. Eu não consigo achar aqui aonde que está errado. A pergunta era o seguinte, quais dos órgãos abaixo não compõem o SNT? E o pessoal esqueceu de olhar bem a questão, porque falava Polícia Federal. Gente, Polícia Federal não compõe. É a Polícia Rodoviária Federal. Esta que não... a Polícia Federal, essa que não compõe. A Polícia Rodoviária Federal compõe. Então, muita atenção. Na questão que está até no simulado de vocês. Polícia Federal não compõe. É a Polícia Rodoviária Federal que compõe. Cuidado com isso aí. Polícia Militar, tanto faz, Estado e Distrito Federal, e a JARE. Cuidado, porque as câmaras temáticas não compõem o SNT. As câmaras temáticas não compõem o SNT. Embora está um pouco misturado nos artigos ali, porque fala assim, são órgãos que compõem o SNT, e começa a falar. E logo na sequência vem as câmaras temáticas. Mas não, gente, está totalmente errado. Lógico, não fala que a Câmara Temática compõe, mas tem gente que entende que compõe. É aí que está o perigo, né? Quando elas acham, né, elas entendem que compõem. Isso aqui eu trouxe para vocês porque é outra coisa que eu percebi muita dúvida em vocês. Coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo do SNT. É o CONTRAN. Agora, a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério das Cidades. Gente, não confundam.
O coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo da SNT é o CONTRAN. Agora, coordenador máximo do sistema, aqui está a palavra. Deixa eu tirar esse negócio que eu coloquei aqui. Olha aqui a diferença, ó. Coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. CONTRAN. Coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério das Cidades. Você percebe que o Ministério das Cidades, ele não é o órgão máximo normativo. Ele é o coordenador máximo do SNT. Ele é o coordenador máximo do SNT. O CONTRAN é o coordenador do SNT. O CONTRAN, ele não é o coordenador máximo do SNT. O CONTRAN é apenas o coordenador do SNT. O CONTRAN é o coordenador do SNT. O Ministério das Cidades é o coordenador máximo do SNT. Não confundam. Gente, a gente também tem aqui a questão do CETRAN e do CONTRANDIF. O CETRAN e o CONTRANDIF faz o mesmo trabalho, só tem nome diferenciado pela questão de o CETRAN ser Conselho Estadual de Trânsito e o CONTRANDIF por não ser considerado um Estado, então leva o nome. Mas também são órgãos normativos, trabalhando aí para os Estados. Mas o que mais me preocupa com vocês é a questão de coordenador do sistema e coordenador máximo do sistema, que seria o CONTRAN e o Ministério das Cidades. Bom, falando de normas gerais de circulação e conduta, vejo bastante para vocês em prova também esta sequência. Esta sequência, ou seja, é uma hierarquia mesmo. O que obedece primeiro, o que vem depois, essa sequência tem que ser obedecida. Porque a gente vê, às vezes, as pessoas falando de imediato a questão de uma regra da direita, sem ter observado as situações anteriores. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muitas perguntas em relação a isso aqui também. Eu procurei elencar, de tudo que vocês me mandaram, aquilo que vocês mais tinham dúvidas e dentro dessas dúvidas, aquilo que eu vi que tinha mais potencial de ser cobrado de vocês também. Olha só. O trânsito de veículo nas vias terrestres aberta à circulação obedecerá às seguintes normas. Primeiro, circulação será feita pela direita. Nós usamos a faixa da esquerda quando queremos fazer ultrapassagem e, uma vez sendo feita, retorna-se para a direita. 2. O condutor deverá guardar distância frontal, lateral, para poder não ter risco, lógico. Aqui entra um pouquinho na direção defensiva. Entre o seu carro e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, aqui que é o problema do artigo 29. Está no inciso 3, porque ele coloca uma hierarquia. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, entenda isso, o local não é sinalizado, terá preferência de passagem quem? Não é sinalizado. Terá preferência de passagem quem? Primeiro, se as vias se cruzam e uma delas é proveniente de rodovia, quem está na rodovia passará primeiro. Ah, mas não tem essa situação aonde que eu estou. Então, nós vamos para o próximo passo. Se existir rotatória, quem estiver na rotatória terá a preferência. E se também não existir isto, aí sim passará primeiro aquele que está à direita do condutor. Aquele veículo que trafega à direita do outro condutor. Seguindo, a questão de luzes. Como é que funciona isto? O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. O condutor, gente, manterá faróis acesos, utilizando luz baixa durante o dia e a noite. Importante isso, porque tem gente que acha que é só durante a noite, mas é durante o dia e a noite, nos túneis
providos de iluminação. Mesmo providos de iluminação, vai usar faróis. Baixos, mas vai usar faróis. Nas vias não iluminadas, aí sim poderá usar faróis altos, luz alta, desde que não esteja cruzando com outro veículo. A troca de luz alta para baixa de forma intermitente poderá ocorrer. Agora, isto é com a finalidade de quê? De advertir outro motorista. Aí eu coloquei duas situações para vocês. Primeiro, indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Então, eu estou atrás de um veículo. Se eu der sinal de luz, o veículo que está na minha frente, transitando no mesmo sentido meu, ele entende que eu pretendo ultrapassá-lo. E a outra situação, para indicar a existência de risco mesmo, ou seja, a questão da segurança dos veículos estão comprometidos na via. Olha as palavrinhas de cuidado. O condutor manterá acesas, pelo menos, as luzes de posição do veículo, pelo menos, as luzes de posição do veículo, quando sob chuva forte, neblina ou cerração. O condutor utilizará a pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilização ou situação de emergência, mas o código não disse para nós qual é essa situação de emergência. E quando a regulamentação da via assim determinar. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Isso hoje já é automático, né? O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Todos esses incisos, gente, eles confundem na hora de uma prova. Porque aqui diz, o condutor manterá acesas as luzes de posição. Não, pelo menos as luzes de posição. Ah, mas se não tiver outra alternativa, ou se tiver essa alternativa e mais outras, ou seja, você vai analisar a mais completa. Se tiver uma outra que não seja tão completa, falta um detalhe ou outro, isso aí não matará ninguém. Mas você analisa a mais completa na sua prova. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiro, como também os ciclos, gente, de uma forma geral, os motorizados, eles trafegarão com farol 24 horas por dia ligados, desde que trafegando aí em faixa especial própria a eles destinadas, ok? O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, isso aqui é outra coisa que realmente vejo demais para vocês, desde que em toque breve nas seguintes situações, ó. Para fazer as advertências necessárias, que a gente sabe no dia a dia, e fora da via urbana, quando você tem a intenção de mostrar ao condutor que trafega na sua frente, a intenção de ultrapassá-lo. Aí você realmente mostra a intenção de ultrapassá-lo com leves toques na buzina. A velocidade máxima permitida na via será indicada por meio de sinalização. E quando ela não existir, como é que funciona? Lembra que nós temos vias urbanas e nós temos vias rurais, não é isso? Nas vias urbanas nós temos as vias locais, coletoras, arteriais e trânsito rápido. Se não existir sinalização, na via local 30 km horários, coletora 40, trânsito rápido 80 e arterial 60. Então, nós temos local 30, coletora 40, arterial 60, trânsito rápido 80. Lembra do CAT que eu ensinei para vocês? Você tem obrigação de saber que a primeira, a local, é 30. Aí nós temos o CAT, coletor arterial e trânsito rápido, partindo 20, 40, 60, 80. Coletora 40, arterial 60, trânsito rápido 80. Temos velocidade mínima? Nós não podemos trafegar a menos da metade da velocidade máxima praticada no local. Então, nós não podemos, gente. Agora, lógico, se tiver sob condição adversa ou alguma situação que impeça, aí nós podemos trafegar, sim, a menos da metade da velocidade máxima. Agora, na via rural, nós temos que analisar o quê? É rodovia ou é estrada? Porque se for estrada, nós vemos o quê? Que todos os veículos trafegarão na mesma velocidade, 60, desde que não haja sinalização. Rodovia, eu já vou olhar diretamente para o veículo. Se for automóvel,
caminhoneta ou motocicleta, 110. Ônibus, micro-ônibus, 90. Demais veículos, 80. O que são demais veículos? É tudo aquilo que não é automóvel, motocicleta, ônibus, micro-ônibus. Vamos lá? Pedestre. Deixei tudo em vermelhinho porque aqui nós temos, assim, realmente uma dorzinha de cabeça. Olha só. Pedestre e condutores de veículos não motorizados. Nas vias urbanas, quando não houver passeios, ou quando não for possível a utilização desses, então via urbana, passeios, ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelo bordo da pista, em fila única, exceto em locais proibidos, pela sinalização e nas situações em que a circulação, ou seja, a segurança ficar comprometida. Você vai ver que o parágrafo 3º vai repetir isso, só que vai colocar algumas palavrinhas diferentes. Olha só. Nas vias rurais, quando não houver acostamento, já mudou, era passeio, passou a ser acostamento. Você viu que mudou, era passeio e passou a ser acostamento. Ou quando não for possível a utilização destes, ó, tá vendo, ó, praticamente igual. A circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelo bordo da pista, em fila única, em sentido contrário. Você viu que na via urbana não diz o sentido, pode ser em qualquer sentido. Agora, na via rural, diz sentido contrário. Na via rural, diz sentido contrário. Mas o sentido contrário, você percebe? Fala lá, ó, quando não houver acostamento. Então, isso é importante, tá? Ao deslocamento do veículo, exceto em locais proibidos pela sinalização. Então, aqui, gente, sempre lembra isso. O que eu estou fazendo hoje é só revivendo aí, relembrando com vocês, tudo aquilo que a gente discutiu nas aulas. Tudo aquilo que a gente falou nas aulas. Assim, a gente não tem como levantar tudo aquilo, trazer tudo aquilo. É só, ou seja, assim, buscar um pouco daquilo que a gente falou tudo. Isso aqui, eu quero que vocês deem uma olhada boa, porque já caiu em prova também, colocando todo o órgão, e aqui, assim, entendeu? Trocando, assim, todo cidadão, entidade civil, já caiu em prova, assim, todo órgão tem o direito de solicitar. Então, é uma coisinha também que chama a atenção de vocês. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, tudo que ele achar que tem que solicitar, gente. Ou pedir alteração e fiscalização, equipamento de segurança, obrigatório. O que ele achar que ele tem que falar, ele fala. E o órgão, gente, ou entidade civil, ou qualquer coisa, depende para onde ele pedir, tem obrigação de devolver para o cidadão, ou para qualquer entidade civil, a resposta daquilo que ele pediu. Só que o código não coloca prazo. Você pode ver que ele diz em. Olha aí como que ele diz. Que ele tem prazo mínimo, ele não diz o dia, ele não diz se é mês. Ele diz que tem só o quê? Prazo mínimo para poder devolver essa resposta. Importante que fala bastante sobre a questão da educação para o trânsito também. Diz as campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como elas devem, né, ou seja, proceder a essas solicitações. Funciona isso. Então, essa parte do cidadão ela é bem pequenininha, mas ela é importante. Educação para o trânsito eu julgo muito importante para a prova de vocês. Então, é bom a gente dar uma olhada assim, bem carinhosa na questão da educação para o trânsito. Então, eu falo que é um direito assim, de todos, né, ter a questão da educação para o trânsito. É obrigatória uma coordenação educacional em cada órgão, entidade, componente do SNT. Fala que primeiro, segundo e terceiro graus tem que ter educação para o trânsito, ou seja, nível superior tem que ter também educação para o trânsito. Os órgãos e entidades executivas do trânsito deverão promover dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, funcionamento de escolas públicas de trânsito. Quando vocês veem a questão de funcionamento de escola pública de trânsito, a gente que acha estranho e acaba dizendo e achando que não. Nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. E o CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional. Então, o CONTRAN que estabelece isso de forma anual.
Olha aqui, ó, aqui que fala sobre a questão ó, das escolas de primeiro, segundo e terceiro graus. Então é importante a gente ter isso. Outra coisa nós temos assim, a importância de ter e saber. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde. Saúde! Cuidado de não trocar o ministério, se isso vir para vocês. Mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. Fala, as campanhas terão caráter permanente, por intermédio do SUS. Aqui eu quero que vocês deem assim, uma lida carinhosa, porque fala do 77B a 77E, que fala como que vai veicular toda a questão da educação para o trânsito, questão de outdoor, ou seja, todos os mecanismos que trabalham com o trânsito, seja desde peças publicitárias, ou seja, de veículos, se trabalham com veículos. Foi uma alteração que foi colocada, mas é uma questão mais de leitura mesmo, não é nem uma questão tanto de explicação, e foi incluída em 2009 por uma lei. Aqui nós temos o quê? A ordem de prevalência da sinalização. Ou seja, quem manda mais na sinalização? Lembra que a gente já chegou de falar isso uma vez? Então, lógico, a gente já falou bastante sobre isso. Isso aqui é uma questão só realmente de lembrar. Primeiro, o agente de trânsito, gente, a lei dá e confere a ele todo o poder para fazer isso. As ordens do agente de trânsito vai prevalecer sobre as normas de circulação geral. O agente fala e o resto para. Aí nós temos o quê? Depois do agente, o que vai falar é o semáforo. O semáforo, ele impera sobre os demais sinais de trânsito. Depois, se não tiver o semáforo, as indicações dos sinais é que vai imperar sobre as demais normas de trânsito. Então, é importante saber, da mesma forma que lá do artigo 29, inciso 3, aquela sequência de cruzamento de via, quem tiver primeiro em rodovia. Se não tiver rodovia, quem tiver primeiro em rotatória. Se não tiver rotatória, quem tiver do lado direito. Da mesma forma que você tem que saber aquilo, você tem que saber isso aqui na sequência também. Nenhuma obra ou evento, isso aqui caiu muito em prova já deles também, no Unesp, tá? Que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito. Eles colocam muito em prova do DETRAN, né? Então, importante isso, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Qual é o prazo para ser avisado, gente? Se não tiver emergência, com 48 horas de antecedência, avisa-se que vai ser trancada determinada rua, que vai ser desviado o trânsito. Este prazo também já foi muito cobrado de vocês, tá? Bom, classificação geral dos veículos. Os veículos classificam-se quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. Quanto à tração? Quanto à tração, gente, são as formas que os veículos levam para se movimentar. Então tem automotor, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. E a questão da espécie para que eles servem? Temos passageiro, carga, misto de tração, coleção, especial. A questão da categoria: aluguel, aprendizagem, particular, oficial, experiência. E lembrando que nós não podemos confundir categoria de habilitação com categoria de veículo. Eu quero que vocês deem uma lida do artigo 97 ao 102, que fala sobre as características de veículo, tá? Não vou trazer muito aqui isso aqui, porque assim, de imediato não acho assim, muito importante, mas considero um pouquinho sim, porque eles gostam às vezes de dar uma colocada nisso aí na prova. Mas não aqui nesse momento para mim, tá? Lembrar que alguns vão andar com placas, ou seja, com tarjas verde e amarela. Quem serão eles? Olha lá, ó. Presidente e vice da República. Aí nós temos presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogados aí da União, né, o advogado-geral da União, e PGR, Procurador-Geral da República. São os bambambam lá de cima. Vocês vão ler todos os equipamentos obrigatórios. Todos que estão no código, não da resolução. Porque na resolução nós temos muitos. O da resolução vocês não vão ler, tá? Vão ler só o que está no código.
Veículo de circulação internacional. Se vir um veículo registrado fora daqui, para o Brasil, e quando ele retornar, gente, ele não pode sair do Brasil se deixou algum ônus aqui. Então, multa ou o que for que ele fez aqui, ele tem que pagar. Tudo que ele fez aqui, ele tem que pagar. Então, olha só. A circulação de veículos no território nacional, independentemente de sua origem, em território nacional, em trânsito nacional, ele tem que obedecer à nossa legislação. Tá? As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao Renavan a entrada e saída desses veículos. Então, o Renavan, que é o Registro Nacional dos Veículos Automotores, tem todo esse controle dos veículos que entraram, dos veículos que saíram, para poder até justamente cobrar qualquer coisa que eles venham a fazer no país. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem prévia quitação do débito de multa por infrações de trânsito e o ressarcimento de danos que tiverem causados a bens do patrimônio público, respeitado o princípio da reciprocidade. Aí, ó, foi prazo que eu coloquei para vocês no começo da aula. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando? 1. For transferida a propriedade. O proprietário mudar o município de domicílio ou residência, for alterada qualquer característica do veículo e houver mudança de categoria. Gente, o detalhe aqui no parágrafo 1º é muito importante, olha só. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado é de 30 dias. Ok. Olha o parágrafo 2º. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, não é em município diverso, é no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará um novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Então, se ele mudou no mesmo município, não tem que ser de imediato, ele tem 30 dias para ele fazer isso, ok? 30 dias. A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao Renavan. Da condição dos escolares. Gente, são características. Como o veículo vai estar, a cor dele, qual é a idade da pessoa, como que faz para poder, qual é a categoria de habilitação que ela tem que ter. Então, está tranquilo isso aqui. Olha só. Os veículos especialmente destinados para esse fim poderão circular, né, nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Registro, precisa do quê? Registro como veículo de passageiro, porque tem essa finalidade. Inspeção semestral, cuidado, não é anual ou trimestral. Pintura de faixa horizontal a meia altura, escrito em disco escolar. Vai estar faixa amarela, escrito em preto. E se o veículo for amarelo, vai estar ao contrário a cor. Vai estar faixa preta e escrito na cor amarela. Vai ter que ter tacógrafo, que é o registrador instantâneo de velocidade e tempo. E vem alguns equipamentos a mais aí de segurança e obrigatório que vocês podem, né, acabar de fazer a leitura tranquila aí, que não tem nada assim de... Nós temos aí falando outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Aí quer dizer o quê? Resolução. Mas não precisa ir lá na resolução. Nós só temos que nos ater ao que está aí. Nada mais além do que está aí. O que eu preciso aqui para poder dirigir esse veículo? Categoria D, pelo menos 21 anos. Não ter cometido infração grave, gravíssima ou ser reincidente médio nos últimos 12 meses. Ser aprovado em cursos especializados, né? A gente viu que tem que ter curso especializado para dirigir esses veículos. Se estiver fora da época, eu tenho que ter também, lógico, a questão de estar atualizado, fazer aquele curso de atualização para isso. O disposto nesse capítulo não exclui a competência municipal. Quer dizer o seguinte, o município pode tomar conta disso. Ou seja, fazer o credenciamento e tudo mais. O município pode tomar conta disso tranquilamente. Habilitação, categoria A. Para veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem aquele carro lateral, tranquilo. Categoria B, veículos de até 3.500 quilos. Nós temos uma inclusão na categoria B, uma diferenciazinha aqui que a gente vai ver já já, mas basicamente, categoria B, veículos de até 3.500 quilos ou até 8 passageiros, com a exclusão do condutor. C, mais de 3.500 quilos. D,
mais de 8 passageiros, excluindo o condutor. E condutor com combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias BCD e cuja unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6 mil quilos ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares. Olha aí o parágrafo 2º que eu quero que vocês tomem atenção. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículos automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do anexo 1. Aí você vai lá no anexo 1, você vai ver o que é motor-casa. Cujo peso não exceda 6 mil quilos, ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo a do motorista. Aí porque eu falei para vocês o quê? Que B é até 3.500. Agora, a questão do motor-casa pede até 6 mil, ou seja, pode extrapolar. Por isso que é importante você saber esse parágrafo 2º, porque ele foi incluído por uma lei em 2011. Então, como pede todas as alterações, é necessário que vocês saibam disso. Bom, aqui fala sobre mudanças de categoria no artigo 145. Então, eu sei o quê? Que a A não muda para nenhuma categoria, não é isso? Aí nós temos o quê? B muda para C. B, 1 ano, muda para C. Aí, eu preciso fazer o quê? Preciso nos últimos 12 meses, não tem infração grave, gravíssima, ou reincidência em média. Preciso fazer exame de aptidão física e mental. E se eu for exercer atividade remunerada, preciso também fazer o exame psicológico. B muda para D de dado também, com 2 anos. B não muda. E tudo isso segue a mesma situação. Nos últimos 12 meses, não tem infração gravíssima, grave, ou reincidente média. Essa parte não muda. Aí, o que nós temos? C muda para D. Muda. Com quanto tempo? 1 ano. E C muda para E também. Quanto tempo? 1 ano. E o código ele não dá tempo em relação a DE. O código não estabelece esse tempo de DE. Então, a gente não tem como falar que são 2 meses, 1 mês, 1 ano. Então, como não estabelece, essa parte fica vaga. Embora na prática existe portaria, mas eu não vou entrar nesse detalhe até para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Penalidade, gente, cuidado. Eu quero que vocês lembrem, peguem o material e lembrem o que é penalidade e o que é medida administrativa. Penalidade. Penalidade, cadê a palavrinha que eu quero que vocês entendam? Olha aqui, ó. Autoridade de trânsito na esfera da sua competência. Quer dizer o quê? Quem vai aplicar a penalidade são as autoridades de trânsito. Não são, gente, agentes de trânsito, são autoridades apenas. E quais são elas? Aí. As medidas administrativas, lembra que eu disse que a maioria começa o quê? Com R? As penalidades, não. Gente, advertência por escrito, multa, curso de reciclagem, né? Às vezes a pessoa teve o direito de suspenso, lembra? Apreensão do veículo, cassação da carteira de habilitação. Isto é penalidade. Agora, quando a gente fala, eu não coloquei para vocês aqui em cima, né? Mas aqui é medida administrativa, tá? Não coloquei aqui em cima para vocês, coloca aí, tá? Medida administrativa. A autoridade de trânsito ou seus agentes. Perceba que aqui não é só autoridade, é autoridade ou seus agentes. Nesse momento, ó, a maioria dos R's, ó, retenção, remoção, recolhimento da carteira de habilitação, recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do documento do veículo, recolhimento do certificado de licenciamento do veículo. Aí tem uns que fogem dos R's, né, que é o transbordo, né, do excesso de carga. Aí dá uma fugidinha. Realização de teste, dosagem, alcoolemia, recolhimento de animais, né, que possam estar soltos aí na via, e realização dos exames aí de aptidão física e mental, e a prática de primeiros socorros de direção veicular. Aí foi incluído pela lei já em 1998. Então, o que vocês vão ver mais na prática? Remoção, retenção e apreensão. Remoção, a retirada do veículo do local por alguma razão, que está estabelecida dentro do código, que são várias. Retenção, o problema pode ser sanado ainda no lugar, ou seja, sanado o problema, você pode sair com o veículo dali mesmo, e a apreensão vai ter que ser recolhido ao depósito, para poder sanar a irregularidade. Aí, ó, o veículo poderá ser retido em que casos? Toma cuidado, porque isso aqui é bem comum em prova. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizado. Por exemplo, a pessoa estava sem o cinto, colocou o cinto, ok, levou a sua penalidade, a sua infração de trânsito e foi embora. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado,
mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização. Não dá para resolver o problema no lugar. Então, o agente, ele acaba dando um prazo para regularizar e voltar, e demonstrar que resolveu. Neste aqui, gente, neste último caso aqui, eu vou pular até aqui, neste último caso aqui, é o que mais cai e mais perigoso em prova. A critério do agente, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículos de transporte coletivo, transportando passageiro ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação na via pública. Então, se o veículo transportar com passageiro ou transportar com produto perigoso ou perecível, mas que não traga nenhum problema de segurança na via, fica a caráter aí, a critério do agente, fazer ou não a retenção. Ou seja, ele vai poder ter esse poder discricionário de avaliar essa situação. Ou seja, pode, não pode? Ele avalia, ele tem esse poder neste momento. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência. Lembra do auto de infração? E, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Se considerado inconsistente ou irregular, e se dentro dos 30 dias não for enviado a autuação, não é? O pagamento da multa, ela pode ser feita até por 80% do valor, se pago até o dia que for correspondente ali no valor para você. Então, muita questão em prova disso também. Até por quanto pode ser paga a infração? Até por 80% do valor dela. Se ela era R$100, pode ser paga por 80, desde que paga até o dia correto. Agora, das decisões da JARI, pode ter recurso? Pode. Então, cabe recurso a ser interposto na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias, contados da publicação da notificação da decisão. O recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade. Olha aqui. O recurso que trata o artigo anterior, que eu acabei de ler, será apreciado no prazo de 30 dias. Como que funciona isso? Tratando-se de uma penalidade, gente, imposta por órgão ou entidade de trânsito da União, em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação ou por penalidade por infração gravíssima, vai ser feita pelo CONTRAN. Nos demais casos, vai ser feito aí por órgãos colegiados. Tá? Agora, vamos ler para poder ficar bem claro. Nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo coordenador geral da JARI, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Deixa eu já enquadrar esse parágrafo único aqui. No caso da linha B, que é este aqui, do inciso 1, quando houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus próprios membros. Fala, professora, não estou entendendo. Você tem que voltar lá na aula para entender. Porque lembra que a gente só está passando aqui. Não tem como eu voltar e explicar tudo isso de novo. Nós estamos só lembrando. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal, Distrito Federal, aí a gente vai apelar para quem? Para o CETRAN e para o CONTRANDIF, respectivamente. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver aqui a hora, tá. Eu trouxe aqui para vocês uma retificação de um simulado que nas aulas eu acabei passando errado para vocês mesmo. Tinha uma questão de infração de trânsito no vídeo 3, simulado, no vídeo 3 de infração de trânsito, a questão 9, que dizia assim, confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Aí, eu passei para vocês a alternativa C como sendo correta, e ela está errada. A correta é a D, infração gravíssima e multa. Tá? Então, só retificando isso. Então, aqui a professora errou mesmo. Aqui a professora confundiu. Tá? Aqui a professora estava pensando numa coisa e falou outra. Na condição de escolares, motofrete e mototáxi era o vídeo. É o vídeo dessa aula. Na questão 5, falava assim, é proibido o transporte de combustível inflamável ou tóxico e de galões nos veículos de transporte de mercadoria em toda a sua forma. É verdadeira essa afirmativa. E a professora falou que é falsa. A professora estava pensando na questão de botijões de gás, que tem um percentual.
Então, quando a professora pensou em toda a sua forma, a professora falou falso, mas é aquela história, você estava realmente pensando no botijão de gás. E por isso falou falso. Mas na primeira a professora errou e aqui a professora realmente se confundiu, tá? Então, só para poder deixar bem claro para vocês assim não terem risco aí. Então, pessoal, o que acontece? Eu trouxe algumas questões dos simulados para vocês da VUNESP. Eu não vou ter condições de falar todas as questões do simulado para vocês, mas eu vou apontar algumas para vocês, tá? Então, a gente volta a falar daqui a pouco.